Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Rogai por Nós. O filme acompanha a história de uma jovem chamada Alice, uma jovem surda de nascença, que acaba tendo a visitação da Virgem Maria e de uma hora para outra ela consegue falar e não apenas isso, ela consegue também curar outras pessoas em sua volta. Ela consegue ouvir a Virgem Maria e também curar diversas pessoas. Daí então um jornalista interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan aparece, inclusive é um jornalista em decadência, acaba aparecendo e fazendo toda uma análise dos eventos, acaba cobrindo essa matéria, sendo o principal jornalista a cobrir essa matéria, mas devido até mesmo à sua reputação em jogo, tudo acaba sendo questionado, tudo em relação a sobre a história, a matéria, inclusive ele mesmo, como forma de reviver sua carreira, ele se questiona sobre esses eventos, se é algo sinistro, se realmente é a Virgem Maria que visitou a jovem Alice, enfim. Essa é a nossa história. O filme, ele tem como direção, é um pouco difícil falar o nome do diretor, é Ivan Spiliotopoulos. Inclusive, eu pesquisei sobre esse cara, sobre esse diretor. Algo bem interessante é que ele participou de diversos roteiros, como As Panteras, Professor Aloprado, participou de A Bela e a Fera. Inclusive, eu achei bem interessante a forma como ele trabalhou em diversos projetos como roteirista, e essa é a primeira vez que ele senta na cadeira como diretor. Bom, inclusive vocês podem até perceber um pouco da minha crítica, minha opinião sobre o filme, com essa curiosidade que eu acabei de descobrir antes de gravar esse vídeo. Bem, o filme acompanha então essa história desse jornalista decadente, né, interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan. Esse jornalista ele era muito influente, ele tinha muito respeito no meio jornalístico, mas infelizmente em uma das suas matérias, em uma das suas coberturas, ele acabou mudando, acabou adulterando, alterando, né, as informações e assim a sua carreira acabou entrando em xeque. Ele está decadente, ele tenta sobreviver com pequenas matérias e ele acaba indo para um vilarejo, perdão, ele acaba indo para um vilarejo onde, na tentativa de cobrir uma pequena matéria, uma matéria interessante, ele acaba se deparando com essa história, no qual a Alice acabou de forma inesperada, de uma hora para outra, tendo a visitação, ou suposta visitação da Virgem Maria. Com isso, essa jovem, no qual era muda, começa a falar, e não só isso, mas também começa a curar diversas pessoas. E o filme, um dos principais pontos do filme para mim é realmente o roteiro, no qual eu me surpreendi com o Ivan tendo participado de diversos outros, sendo roteirista de diversos outros trabalhos, inclusive grandes. Ele participou de diversos projetos grandes e nesse caso ele conseguiu muito bem contar essa história, que afinal de contas nós temos todo o simbolismo, nós temos essa história envolvida, uma história de terror, de suspense, envolvida com questões religiosas, a visitação da Virgem Maria, ou suposta visitação, a questão do mal que aparece logo em seguida, realmente a Virgem Maria é algo sagrado, algo santo que está aparecendo ali, ou é algo demoníaco que está surgindo? Alguns eventos começam a se intercalar com a bondade e a forma como a investigação sobre como que isso acontece é bem bacana, é bem interessante. Até mesmo a forma como ele juntou com a própria história do jornalista interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan, que dá o tom de dualidade sobre tudo que está acontecendo, até mesmo do próprio jornalista. Ele começa a se questionar que, em certo ponto, ele acredita que essa é uma das maiores matérias da sua vida e que pode levar ele à ascensão novamente, mas de uma hora para outra ele mesmo começa a se questionar sobre tudo isso, se isso é verdade ou não. É bem interessante como essa construção acontece. É claro, Jeffrey Dean Morgan, sem palavras, ele consegue mostrar todas essas nuances do personagem, saindo daquele momento daquele momento lá de baixo, tentando pegar qualquer tipo de migalhas para tentar sobreviver, para conseguir algum dinheiro, até mesmo pela sua ambição no momento em que percebe que está voltando para o jogo. É bem bacana isso. E é claro, como um bom jornalista
que quer se redimir em relação a tudo isso, por mais que a sua conduta possa ser manchada novamente, ele decide, ele se preocupa em passar a verdade ao invés de querer se manter no topo. É bem bacana todas essas nuances e o próprio Jeffrey Dean Morgan consegue comandar muito bem isso. Afinal de contas, é um grande ator, ele é muito bem experiente e ele consegue levar muito bem a trama a relação a tudo isso. A própria história ela é muito bem contada, consegue de passo a passo mostrar todos esses esses plots, todas essas viradas de forma consistente, bacana. Não tenho que reclamar do roteiro e também não tenho que reclamar das atuações. O problema mesmo, claro, por ser um filme de terror, as assombrações, todos os efeitos visuais deixaram muito a desejar. Há muita utilização de efeitos visuais, de efeitos computadorizados, tentando passar ali um horror, um terror visualmente, e acabou fracassando. Não consegui comprar a ideia de que é uma assombração, não consegui ficar com medo, não consegui ficar aterrorizado. O filme ele utiliza muito jump scare mas é muito pontual, você já sabe o que vai acontecer quando vai acontecer. O filme ele não consegue surpreender e também não consegue assustar como deveria. A história é muito bem contada, mas infelizmente o visual acabou fracassando em passar esse terror. Nós temos aqui mais uma vez o Sanheim como produtor de filme de terror da Sony. O último, se eu não me engano, foi o Grito, que era um remake de Grito. E novamente o Sanheim aparece aqui com o Rogai por Nós. É uma boa história, com os efeitos visuais muito a desejar, ruins mesmo, mas temos aqui um bom filme que pelo menos pela história vale a pena assistir. Bom, minha nota para Rogai por Nós é 6. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o filme. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, acessar também o Instagram e o Facebook da WR Filmes. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.